Olá pessoal, a aula de hoje é remota, né? Boa noite a todos inicialmente. Eu estava a caminho e por isso estou fazendo a aula remota a partir daqui do veículo na estrada onde eu estou. Então paradinha. E o assunto de hoje para a gente é globalização, né? O nosso assunto novo para o bimestre ainda, primeiro bimestre, globalização. E para começar a globalização, a gente tem que entender que nós estamos falando de algo que se espraia ou se manifesta em todo o planeta Terra. Isso independente de ser um continente mais pobre ou menos pobre do ponto de vista da economia mundial, ser um país subdesenvolvido, né? Ou que é o tido como país pobre, emergentes, ou ser um país desenvolvido. Se é do Oriente ou se é do Ocidente, se é de uma região temperada ou região tropical. O que acontece em um lugar e se espraia, né, passa a acontecer em todos os lugares do mundo, é um objeto, ou uma cultura, ou um elemento, um evento globalizado. Pois bem, e podemos ver, por exemplo, os celulares que nós utilizamos, que hoje é tido como uma ferramenta, um instrumento, um objeto de consumo por toda e qualquer pessoa no mundo. Alguns não têm acesso, mas conhecem o celular. Outros têm acesso, tem gente que tem até mais de um, né? Isso é no mundo todo. Um produto que é da tecnologia avançada dos países desenvolvidos hoje atinge o mundo todo. O nosso agronegócio, nossa soja, nossa cana-de-açúcar, o nosso café, né? Hoje ele é consumido no mundo todo, é vendido pelo mundo todo, porque nossa produção agrícola ela já está atendendo ao mercado globalizado. Em qualquer lugar do mundo você encontra um produto brasileiro. Se formos ver para a questão cultural, os cinemas americanos, os filmes americanos, né? As ideias, né, do mundo desenvolvido hoje é espraiada pelo mundo todo. Há quem discorde, há quem concorde, né? Mas está em todos os lugares. Globalizar é tornar algo afeto ou a que atinja ou que chegue a todos os lugares do mundo. Do ponto de vista da economia, isso é importante para quem produz, é importante para quem consome. Tem lados negativos, tem lados positivos, né? Mas a gente consegue, por exemplo, mobilizar uma maior concorrência no nosso território. Isso pensando do ponto de vista positivo. Isso, mas também não quer dizer que vai desenvolver esses países, né? Que vai acabar com a miséria. Isso é o lado negativo. Mas para continuarmos com o assunto de globalização, precisamos conhecer alguns conceitos, né? E aqui ao lado nós temos, nesse slide, começando pelo nome comércio. E o que é comércio, né? É uma loja que vende alguma coisa? É um supermercado? É um banco? É um ambiente fechado onde se pratica negócios? Sim, é isso também. Mas ele é de uma forma genérica o nome que se dá às relações de trocas, né? No passado, muito passado, bem antes mesmo aí do mundo ocidental existir como existe hoje, as sociedades nômades faziam um comércio, negociavam entre si produtos que um tinha, que o outro não tinha, e queriam permutar esses produtos. Eles trocavam um produto pelo outro. Isso é uma forma de comércio chamado escambo, né? Esse escambo nada mais é do que você tem lá, um exemplo, trigo produzindo na sua comunidade, a outra comunidade tem lá produzindo uva, você quer consumir uva, você oferta trigo em troca, que o outro não tem. E se o outro tiver interesse, ele faz a troca, né? Claro, aí vai se avaliar, negociar, né, a melhor proposta, né? Eu tenho uma carroça de trigo, o outro uma carroça de uva. Será que tem o mesmo valor? O trabalho que deu para fazer um, fazer o outro. Então se negocia aí a quantidade, mas é uma troca, e essa troca chamada escambo é uma forma de comércio. Hoje a gente usa a moeda. No meio do caminho entre o hoje e o passado, se estabeleceu o peso em ouro, né? Como uma unidade de medidas para poder se vender alguma coisa. E assim vai, né? As coisas vão evoluindo e nós viemos até a moeda que nós conhecemos hoje. A moeda que não é só aquela de metal. Na economia, quando se fala de moeda, se fala de unidade monetária de um país que serve para pagar alguma coisa, comprar alguma coisa e pagar alguma coisa, né? Negociar entre países. Então nós temos o real brasileiro, nossa moeda, nós temos o dólar americano, o dólar canadense, nós temos a libra esterlina, nós temos várias outras moedas, cada país tem a sua moeda. O nosso, né, é o real.
E quando vamos negociar lá fora, nós usamos o dólar. Convertemos o valor da nossa mercadoria em dólar, ou o valor, se é lá de fora, quando a gente vai comprar, convertemos o dólar em real, e assim nós fazemos essa troca de moedas, né, convertendo os valores. E a moeda, então, a unidade que você vai usar para fazer pagamentos. Não é só, ela pode ser de papel, pode ser uma transferência em Pix, pode ser uma ordem de pagamento, um cheque, pode ser aquela de metal, né? Não interessa. O valor que está usando, você está pagando em moeda. O que vai definir se a moeda é nacional ou não, né? Pois bem, então o comércio nada mais é do que uma troca de mercadorias. Uma troca é uma relação de troca ou uma relação de negociar entre uma demanda e uma oferta. Quem tem para ofertar e quem tem para comprar. Ou seja, eu produzo, eu oferto. Você deseja comprar, você é minha demanda, você procura. Então, nessa relação de oferta e demanda, oferta e procura, nós temos aí o comércio, né? Isso é comércio, uma relação de trocas onde há uma demanda e há uma oferta, né? E nessa relação troca-se valores e gera-se riqueza. Pois bem, então essa questão da troca, né? De mercadoria por moeda, de moeda por moeda e assim vai, né? Mercadoria por mercadoria, quando é o escambo, nós temos aí a construção de um negócio chamado mercado, né? Mercado também é um órgão, um lugar fechado, é uma banca de feirinha ali, é uma banca de uma pessoa que está vendendo no carrinho ali na frente, o mercado é o nome que se dá ao contexto das negociações comerciais, tá certo? Então o mercado é a essência do comércio. Se tem quem compre e tem quem vende, e existe uma relação comercial entre as pessoas, essa relação se chama-se mercado. Mercado consumidor é aquele ou aquela que compra, uma pessoa, uma empresa, um estado, e mercado consumidor. E o mercado produtor é aquele que oferta, aquele que produz, aquele que tem para vender, né? Tá certo? Então, quando a gente vai falar do mercado consumidor dos nossos produtos, são aqueles países que compram os produtos do nosso país. Quando a gente fala de mercado produtor das tecnologias para o nosso país, são aqueles países que produzem as tecnologias. Hoje a China, por exemplo, é um mercado produtor importantíssimo de tecnologias para o mundo todo. Mesmo que seja com empresas americanas, inglesas, francesas, não sei, mas está lá dentro da China, né? E nós somos um mercado consumidor dos produtos chineses, né? E eles são um dos nossos melhores ou principais parceiros comerciais, ou seja, para a compra dos nossos produtos, ou seja, são mercados consumidor nosso. Então, o mercado consumidor é aquela construção, aquela unidade ou aquele conjunto de empresas, pessoas ou estados que consomem, compram, e produtor aqueles que ofertam. Tá? Então essa é a lei, essa é uma coisa típica do capitalismo, né? Capital é tudo aquilo que tem valor, né? E como o mercado, o comércio, o que ocorre, né? Nos mercados, produtores, consumidores, eles são objetos de valor, nós podemos dizer que são ações capitalistas, e daí veio a origem do capitalismo, né? Do comércio, tá certo? E quem rege essa relação é a lei da oferta e procura. Quanto mais demanda, mais caro é o produto. Quanto menos demanda, mais barato fica o produto. Se tem muita gente querendo comprar, o produtor, o vendedor, aumenta o preço das mercadorias, né? Porque vai faltar mercadoria, então vai começar a lucrar em cima disso. E força, né, as pessoas a pagarem mais. Quando ninguém está querendo comprar o produto, para não perder a mercadoria para vender, o mercador, o vendedor, o comerciante, o produtor, ele baixa o preço da mercadoria. A lei da oferta. Se eu tenho uma oferta muito grande de mercadorias, eu tenho pouca gente para comprar. Se eu tenho uma oferta muito pequena de mercadoria, eu tenho muita gente para comprar. E aí, nessa relação, quando a oferta fica menor do que a demanda, aumenta-se o preço. Quando a demanda é maior do que a oferta, também aumenta-se o preço, né? Inverte, né? A oferta menor do que a demanda, o preço sobe. Demanda maior do que a oferta, que é a mesma coisa que eu estava falando antes, o preço sobe. Se inverter isso, os preços caem. Isso é a lei da oferta e procura típica do capitalismo, que mexe, ou move, ou rege as relações comerciais no mundo hoje. Bom, e
na sequência, você vai ver aí que existe um nomezinho no texto aí, né? Um nomezinho, uma expressão chamada economia de mercado. Economia de mercado é aquele tipo de sociedade e que vive do comércio, né? Que vive de negociar. Então, quando nós temos um país que depende do comércio, de comprar em outros países, isso vai dizer que está inserido numa economia de mercado. E hoje é o mundo todo, não existe mais esse negócio. Isso era diferente quando havia o socialismo em alguns países do mundo. Hoje, o mundo praticamente todo vive dessa relação de comércio, inclusive a China, que é socialista, pratica a economia de mercado também, ok? Bom, e aqui ao lado você vê as características da economia de mercado, né? A principal delas, propriedade privada de tudo, né? Dos bens, como se diz, né? Mas de tudo, do solo, né? Do dinheiro que a pessoa tem, né? Do imóvel que a pessoa mora, das indústrias, né? Da matéria-prima. Então, a propriedade privada das coisas. Isso é básico. Porque se a propriedade é coletiva, ninguém é dono de nada. Então, não existe mercado aí, porque todo mundo tem a sua própria, né? Relação de produção. Quando a propriedade é privada, ninguém tem acesso àquilo ali, a não ser se for para uma relação comercial. Uma outra característica é o lucro. O capitalismo, ele vive do lucro. A economia de mercado vive do lucro, né? Então não existe esse negócio de vender, produzir, gastar tanto para produzir um produto e vender pelo mesmo valor. Não tem lucro, né? E o seu trabalho não vale nada, né? Então se estabelece um percentual de lucro, que aí o valor depende muito de quem vai produzir, quem vai vender, né? E 20%, 40%, 100%, 200% lucro, né? E quem paga isso, porque o valor, o que se gastou de energia, matéria-prima, trabalho, mais as perdas, o que se gastou para produzir um produto, estabelece um valor, um percentual de lucro e estabelece assim, juntando os dois, o preço da mercadoria. Quem paga é você, consumidor, certo? Então isso é uma mola mestra do capitalismo. Se não for para ter lucro, nenhum produtor, nenhuma empresa vai querer produzir, vai querer trabalhar, né? Produzir nada para o consumidor, porque ele não tem lucro, né? No socialismo, isso sim, não tem lucro. As pessoas produzem no limite da produção, né? E há uma divisão dessa que seria aí o lucro, né? Mas no capitalismo não. Alguém que produz quer ter lucro, e assim é o motor do capitalismo. Então, propriedade privada, lucro, são as duas principais características, né? Além do próprio mercado, né? Do próprio comércio, que é a relação que acontece no capitalismo, tá? Então encerra aqui nosso assunto, que nas outras aulas a gente completa com mais informações.